enviado precisa ouvir, o chamado não pode ouvir. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que aquilo que o enviado precisa ouvir, o chamado não pode ouvir. Jesus tinha uma multidão chamada com ele, querido. Mas ele chamava um povo inseparado, escolheu 12. Poucos escolhidos. E dentro dos 12 tinha 3 que participavam com ele daquilo que era o propósito e o fundamento do reino sendo estabelecido. E o que nós estamos fazendo aqui agora, na verdade, é sintetizar tudo aquilo que ele falou. Numa igreja convencional, nessa igreja doente, descabeçada que está por aí, quem prega por último é o desprivilegiado. Porque na verdade eles competem entre eles e um tem que pregar uma revelação maior do que o outro. Mas numa igreja com Cristo como cabeça, uma revelação é a continuação da outra, uma palavra é a continuação da outra, uma pregação completa a outra, e não existe. E o último é o primeiro sempre. Eu sou privilegiado de estar aqui, querido, pregando por último, sabe por quê? Porque eu aprendi, fui tratado por Cristo, imprimiu no meu espírito o que eu precisava passar para você, e agora a gente vai sair daqui, ó, cheio, injetado, cheio da glória de Deus para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí comigo. A gente vai entender algo tremendo. Papai me tratou com muito carinho, eu vou tratar você com o mesmo carinho. Aleluia. Glória. Lucas capítulo 10. Nós precisamos aprender algo, igreja do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia e humanizamos a Bíblia. Olhamos para o texto bíblico e colocamos o nosso raso entendimento humano para descrever aquilo que Jesus estava fazendo. E eu fico feliz de estar no alinhamento que estou. Porque quando Deus me deu esse texto, algo aqui que já foi falado, né? Eu até brinquei. Quem quiser ter um endereço, até eu separei aqui, ó. O apóstolo Ricardo começou pregando lá em 2 Reis 17, né? Tem as 5 cidades que Jesus conquistou o território lá na Samaritana, né? E os 7 demônios que Jesus confrontou, está com o nome separadinho lá, né? E Jesus de novo usa a figura do samaritano. Só que aí, conversando com um doutor da lei, levanta um doutor da lei e fala com Jesus o seguinte: já como é que faz para herdar a vida eterna? Sabe? Toda vez que a gente vê um puritano dentro da igreja, metido a sabe tudo, né? Ele gosta de confrontar a autoridade, dizendo: então me diz aí como é que eu tenho que fazer. E Jesus é tão bom que ele diz, querido. Só que quando Jesus responde, a gente está disposto a cumprir. Porque aprender de Jesus traz consigo um preço que não é barato. Traz um peso que não é fácil. Aliás, é impossível de se carregar sozinho. João 15 já foi dito aqui também. Se Jesus não fizer, nada podeis fazer. O meu ministério, que ministério, querido? Não, eu sou chamado, no máximo comissionado. Nós somos submetidos a uma palavra e cumprindo uma única missão. Jesus começou um trabalho que nós precisamos concluir. Que sobre a nossa vida está a responsabilidade de concluir. E que nós temos que parar com essa besteira de dizer que nós somos ou temos, porque nós não temos visão. A primeira coisa é que ninguém pode ver o bordado de cima, a não ser Ele, quem borda. E tudo que nós olhamos de baixo é emaranhado de linha, querido. A cena, a fotografia, aquilo que Deus quer fazer, é impossível de nós enxergarmos se não estivermos sentados no colo do Pai e se o Pai não mostrar qual a direção que nós precisamos ir. Só que nós não conseguimos passar sequer dos pés de latão reluzente. Estamos confrontados dia e noite com a justiça e com o juízo que existem na base do trono de Deus, porque nós não conseguimos entender quem nós somos. Uma igreja fora dos muros, ela precisa entender qual é o papel dela. Na verdade, nós fomos feitos justiça de Deus e queremos ser o juízo de Deus. A primeira coisa que nós precisamos consertar, 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que todo aquele que por ele vivesse fosse feito justiça de Deus. A igreja do Senhor é a justiça de Deus manifesta na terra. Não existe como sermos juízes
se não formos justiça. Não existe como julgarmos. Existe somente como amarmos e transpormos em glória para levarmos os nossos irmãos à salvação em Cristo. O nosso papel é esse. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é questionar se o pecado foi grave, gravíssimo, como foi, como não foi, se pode ou se não pode, se existe ou se não existe. A remissão está dada. O púlpito que Jesus usou para pregar o amor foi a cruz. E quem quiser pregar amor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga. Tem ordem no reino, querido. Igreja, fora das quatro paredes, ela vive em ordem. E a ordem da igreja é muito simples. Antes de tomar cruz, tem que se negar. Jesus não tem conversa com quem não se nega. A autonegação é processo. Paulo disse assim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se não for a essência do Senhor em você, não existe como. Olha esse texto. Lucas 10, a partir do versículo de número 30, diz assim, e respondeu Jesus. Disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Até aqui. Vocês já viram aqui a conversa de Jesus com a samaritana, resgatando o valor histórico? E quando eu olho aqui o que esse samaritano fez, a figura do samaritano sendo usada por Jesus, representava, na verdade, um tratar de Deus para com a igreja. Porque ele estava dizendo para aquele doutor da lei, para aquele homem que conhecia tudo a respeito do que os homens da época achavam que era Deus, e ele disse assim, um samaritano, alguém que pecou, alguém que por cultuar demônios se separou de Deus, alguém que acrescentou o 11º mandamento, dizendo que a adoração verdadeira só podia ser feita lá no Monte Gerizim. Esse alguém, essa cultura deformada, deturpada, ela foi capaz de se mover de íntima compaixão, de olhar para o seu próximo, de lançar sobre ele sacerdócio, adoração, intercessão, cuidado e sustento. Jesus estava dizendo para aquele homem o seguinte, faz o mesmo que ele fez. Quando você encontrar alguém, pega lá o sacerdócio arônico, azeite, coloca sobre a ferida dele, pega lá o sacerdócio levítico, vinho, coloca sobre a ferida dele, pega lá a intercessão feita por João Batista para me carregar até o meu ministério e coloque sobre a vida dele, conduza até a hospedaria e lá sustente-o. Quando você fizer isso, você vai ser digno da salvação. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que não adiantava nós andarmos por aí dizendo que nós somos sacerdotes legítimos, porque conhecemos a lei. Ao mesmo tempo, ele estava dizendo que não adiantava nós andarmos desvairados por aí, numa adoração incessante, sem reconhecimento do sacerdócio, porque só a adoração não pode produzir nada. Como bem foi dito aqui, eu gosto do seu último privilégio por causa disso, é uma revelação atrás da outra. Na adoração, Deus semeia. Se a terra não está arada pelo sacerdócio, a semente é infrutífera. Tem muita gente chorando na presença do Senhor, querendo entregar, dizendo que ama Deus. Mas quando sai, imediatamente após sair da presença de Deus, se entrega de novo para a vida errada, para o pecado, para tudo aquilo que não devia fazer. Sabe por quê? Porque não respeita o sacerdócio. Porque não respeita a sua própria história. Porque não tem como fazer isso. E Deus falou comigo muito forte essa semana. Eu tenho visto muitas igrejas, querido, muitas igrejas, que usam, inclusive, o ministério fora da igreja, para fazer propaganda. Da mesma maneira que usam os artistas sobre o altar, para atrair público. Igrejas que tiram ofertas milionárias e investem em ninharias em missões. Igrejas que trocam o gasofilaço de lugar, apóstolo, que a palavra uma coisa fazem outra. Igrejas que não conseguem cumprir o ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
cumprindo aquilo que Jesus estabeleceu. Sabe por quê? Porque a igreja, na verdade, é a prostituta que ele usa para estuprar o tempo inteiro. E esse tipo de palavra não dá para pregar para qualquer um, querido. Por isso Deus escolhe poucos. Vivemos uma geração de estupradores da noiva. Uma geração do lesbianismo espiritual. Uma noiva que se relaciona com a própria igreja e nunca com o noivo. O noivo está de lado. A igreja está sempre em primeiro lugar. Quem cuida da igreja é Jesus. Toda vez que nós deixamos de nos relacionar com o noivo para nos relacionar com a igreja, estamos simplesmente negligenciando o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nos tornamos prostitutas de luxo. E o pior, não bancamos o luxo. Porque o dono do ouro e da prata é Ele. Sustentamos o luxo da nossa prostituição com o dinheiro do reino. Sustentamos o luxo da nossa prostituição com o dinheiro do Senhor. Sustentamos o luxo da nossa prostituição com aquilo que Deus fez. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Para chegar aqui, para falar isso para você hoje. Eu estou há 4 anos. Mandei mais de 200 embora. Eu tenho alguns filhos que passaram aqui. Quantos passaram pela igreja, filho? Que queriam só estuprar a noiva. Que queriam só um pastor que dissesse sim e não. Que queriam que o pastor fizesse a parte deles. A noiva do Senhor não é meu patrimônio, é dele. Adornar a noiva é tratar o caráter da noiva. Quem quer caráter tratado, permanece. Quem não quer, procura outro lugar. Uma igreja que foi dia pregado aqui, não cresce mais. Um movimento, o artista fulano está aqui, todo mundo vai para lá hoje. Amanhã o Beltrano está ali, todo mundo vai para lá. Peraí, pastor, não confronta mais não pode pregar contra o pecado, não. Pegaram Romanos 2 e não, peraí, pastor. Não julgueis. Paulo diz o contrário, para diz assim, tu não sabe que tu vai julgar até os anjos. Se você não consegue julgar as pequenas coisas, como é que você vai participar da excelência de Cristo sobre a vida de qualquer um que seja? Não, ninguém julga, ninguém pode julgar. Sabe por que ninguém pode julgar? Porque eu não quero que ninguém avalie. Eu não quero prestar conta para ninguém. Eu não quero ser avaliado. É muito fácil dizer que eu não julgo ninguém quando eu não quero prestar conta. Quem quer prestar conta pede para ser avaliado. Sabe por quê? Porque enquanto o meu pastor estiver pedindo conta, apertando, dizendo assim, ó, tá errado, vai por aqui, vai por ali, tá tudo certo. Porque a hora que aquele que detém todo o poder andar por cima do muro que é a minha vida com um prumo na mão, não tem mais tempo, querido, para eu dizer, eu não sabia, já era. A igreja do Senhor está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, o ensinamento está sendo feito. E nós continuamos dentro de 4 paredes, buscando justificativa para as nossas mazelas. Esse samaritano olhou aquele homem, e a palavra diz assim, íntima compaixão. Quando você passa por um mendigo na rua, o que é que você sente? Se você for honesto com você e comigo, o menor sentimento que sentimos hoje é repulsa. Alguns sentem nojo, outros vergonha. Só que o que Jesus está procurando, a verdadeira adoração, que ele foi lá buscar naquela mulher samaritana no poço, dizendo assim, olha filha, vai chegar o tempo, nem Jerusalém, nem o Monte Gerizim são lugar de adoração. Mas Deus vai achar verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. O que é adorar em verdade e em espírito, querido? Aí a gente pega lá um monte de sacerdote que diz assim, não, adorar em verdade e em espírito é movido de íntima relação com o Espírito através da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra só passa a ser verdade quando Cristo se manifesta em nós. Glória a Deus. João 14, 22 diz assim, ó, aquele que me ama